carrão, que, tava direto com ela no telefone e ela começou com uns papos de crente dentro de casa. Eu falei, que conversa é essa? Virou crente agora, ficou louca, tá querendo dar uma de santa. Eu tava totalmente resistente a tudo aquilo, eu não queria nada de Deus. Minha vida já tá uma droga, ainda a mulher vira crente. Eu falei, pelo amor de Deus, onde é que isso vai parar? E ela se envolvendo cada vez mais. Era o tempo todo, era toda briga, ela ligava para uma irmã, para chorar para as irmãs. Eu falava, meu Deus, nem sei quem são essas pessoas, tá falando da nossa vida. Eu viajava para fazer show com a banda, ela ia para a periferia, passava o fim de semana na casa das irmãs. E as irmãs não tinham tempo ruim, meu amigo. Era culto todo dia, o dia todo, era monte, era vigília, Ela voltava tendo que descarregar esse alguém, e era eu. Eu não aguentava aquilo. Eu sei que eu fui resistindo, daqui a pouco ela veio com uma notícia, essas irmãs vão vir aqui em casa. Eu falei, Falei, isso não tá legal. Mas eu não tinha moral alguma, eu estava completamente arrasado dentro de mim, eu não tinha nem autoridade para dizer, não vem, acabou. Não, eu falei, quando é que elas vêm? Segunda-feira. Eu falei, então segunda-feira eu vou fazer alguma coisa, não vou ficar aqui. Ela falou, só que são 7 segunda-feira. Aí eu, poxa, 7 segunda-feira, toda segunda-feira eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer. E eu fiz o meu plano, e eu falei, cara, vou ficar fora, não quero saber de crente, não quero saber dessas irmãs loucas, não quero, a mulher tá ficando louca, minha vida já tá horrível. E eu fugi, só que aí teve uma vez que eu esqueci que elas vinham. Quando elas chegaram, eu estava lá, eu falei, e agora o que eu faço? Aí a Ari falou, fica. Eu falei, tá bom. E foi chocante, porque aquele grupo de irmãs parecia a minha avó, cara. Todas elas pareciam minha avó. Eu falei, meu Deus, eu pensava, Ali, como é que se anda com um povo desse? Eu falei, essas são as irmãs, Chegaram lá, tudo simplesinho, daqui a pouco começaram a orar e elas, ultra, mega, hiper pentecostais, cara, elas deram lugar rapidinho ao Senhor. E daquele jeito delas, né? Pulando num pé só, rodando, correndo pela casa, karatê, dando espadada. Elas não se intimidaram nem um pouco com a minha presença e com estar na minha casa. Eu era um intruso naquele lugar. E eu me senti assim, eu me lembro que eu me senti extremamente intimidado. Quando a primeira começou a orar em línguas, que ela deu uma sapateada no chão, já desatou a língua estranha, daqui a pouco todas pegaram, e daqui a pouco o que está acontecendo? Eu fui encostei na parede, eu fiquei com os olhos arregalados, coração desesperado, vendo aquelas mulheres correndo pela casa, eu falei, ficou tudo louco isso aqui. E daqui, cara, Deus tem o jeito dele. Daqui a pouco lá vem uma, ela fez a tangente no sofá, eu lembro até hoje da curva que ela fez no sofá. Ela veio com o dedo já, tacou o dedão na minha cara e falou, o irmão, a voz dela já estava assim, o irmão já aceitou Jesus? Cara, foi tipo Capitão Nascimento. Falei, já? Já? E a Ali estava do lado, a Ali falou, quando? Falei, não. Eu estava enquadrado, eu falei, cara, eu estava com medo, era muito medo. Hoje é engraçado, mas na hora não foi. A irmã entendeu, ela falou, você quer aceitar Jesus, filho? Eu falei, quero. Eu estava completamente intimidado. E ela falou, então faz uma oração comigo. E tudo que ela falou naquela oração eu repeti. Elas deram glória a Deus, elas disseram que eu estava salvo. Elas disseram que Jesus tinha me perdoado e que Ele agora era o meu Deus e que eu era um filho dele. Eu falei, Elas oraram e foram embora. Ficou eu e a Ali naquela sala. Eu falei, que é isso? Que povo é esse que você está andando? Explica agora esse negócio. Aquelas músicas que elas cantaram, que blá 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 é aquele lá. Eu falei, tá louco, pelo amor de Deus. Enrolei uma bomba, fumei. Eu falei, não tô aguentando, não. Doido para fumar. Passou uma semana. Não foi bem uma semana. No meio daquela semana, uma delas ligou lá em casa. Eu atendi o telefone. Ela falou, oi, irmã Sandra. Eu falei, peraí que eu vou chamar a Alexandra. Ela falou, não, é com você que eu quero falar. Eu falei, Ela falou, irmã Sandra. Eu falei, amém. Aí ela disse, você lembra de mim? Eu falei, lembro. Não lembrava nada, tinha 5. Aí ela falou, eu era uma caladinha. Você lembra de uma caladinha?
Aí eu lembrei mesmo, tinha uma que não abriu a boca, só ficava me olhando torto. Ela não olhava bonito, não, ela, uma cara brava, olhando assim. Ela foi a que mais me incomodou. E ela falou, eu sou aquela calada. Eu falei, oi, justo a mais calada tinha alguma coisa para falar comigo. Eu falei, pode falar. Ela, então, filho, eu estava orando por você e o Senhor começou a me falar. E o Senhor começou a falar para ela coisas a respeito do meu relacionamento com a Ali, da forma que eu olhava para ela, o que eu enxergava nela. Eu falei, Alexandre contou tudo para a irmã, né? A irmã está só aqui fazendo a ponte para resolver a nossa situação. E eu, por educação, falei, é verdade, estava dando muita bola, esperando a ligação terminar. Daqui a pouco, Deus começou a falar algumas coisas a respeito da minha vida. Sabe quando a palavra ela entra lá no fundo do teu coração, parece que alguém deu um mergulho dentro de você? E aquela mulher da periferia estava falando coisas a respeito da dor que eu tinha. Ela falava, Jesus mandou dizer isso para você. E assim foi lindo, porque... Desculpa. Eu sou desses caras que anda falando no telefone andando. E tinha um espelho no corredor. Eu parei na frente daquele espelho, o cara estava chorando. Só de ouvir que ele me amava. E aquilo assim atraiu meu coração. Porque eu falei, cara, tem algo maior. Veio a segunda-feira seguinte e eu não relutei, eu quis ficar. Eu já falei, poxa, qual é? Sabe a curiosidade? O Senhor, Ele toca a gente com a curiosidade. Ele não mostra tudo. E Ele nunca vai mostrar tudo. Isso é lindo a respeito dEle. Ele vai manter a gente buscando sempre. Eu queria saber, como assim? Vieram aquelas irmãs, fizeram aquela gritaria na sala, correram, pularam, gritaram. Eu já não fiquei com medo, eu já estava acostumado. Parei, fiquei fingindo que eu estava orando. Só mexendo a boca. E de repente, cara, uma delas, ela veio na minha direção, fazendo a curva no sofá. Eu falei, já sei o que vai acontecer, ela vem orar por mim. Isso é interessante a gente saber como a gente se torna religioso rápido. A gente já sabe tudo que vai acontecer. Eu falei, não, ela vai vir aqui na minha direção, ela vai orar por mim. E foi dito e feito. E ela veio, só que ela não veio com o dedo na minha cara, ela veio com a mão na minha cabeça. Ela botou a mão na minha cabeça e ela parou e ela começou a orar em línguas. Eu, naturalmente, não entendia nada do que ela estava falando, eu simplesmente fiquei quietinho no meu canto. No meio daquela oração, ela tomada, cheia do Espírito Santo, ela baixou a mão até a minha barriga. E ficou orando com a mão na minha barriga. E eu achando aquilo tudo estranho, de repente ela parou. E sem nenhum drama, sem nenhum floreio, sem nenhum tom de voz diferente, ela me entregou um recado. Ela falou, irmão Rodolfo, com essa naturalidade, ela falou assim, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. E aquilo foi tipo um soco. Eu me lembro do calorão que eu senti na hora. Eu me lembro de um pinguinho de sorriso que apareceu na minha boca, tipo, porque são as boas novas. Ele tem boas notícias para nos dar. Ele é bom. Por pior que eu estivesse, o que Ele tinha para falar a meu respeito era algo bom. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho 28 anos de idade, como assim? Câncer? Isso não faz sentido. A gente começa a fazer conta, tipo, mas eu sou muito novo. Daqui a pouco eu comecei a pensar, cara, eu tenho uma dor de estômago há 2 anos que não passa. Falei, que estranho isso. Aí comecei a me lembrar, meu Deus, eu estou perdendo peso há muito tempo. Meu Deus, eu estou cheio de caroço espalhado pelo corpo há tanto tempo. Falei, cara, tudo isso é sintoma. Eu ouvi as conversas de doença dentro de casa. Daqui a pouco eu me toquei. Por que eu ouvi as conversas de doença de câncer dentro de casa? Porque o meu avô, pai da minha mãe, morreu de câncer de estômago. Porque 2 tios, irmãos da minha mãe, morreram de câncer de estômago. Porque 2 tias, irmãs da minha mãe, tiveram que arrancar um seio por causa de câncer. Eu falei, cara, isso estava na família. Eu comecei a pensar, só que ficava dentro da minha cabeça, Ele está te curando. Ele não estava simplesmente dizendo que eu tinha, Ele estava dizendo que Ele estava tirando. Eu nunca vi ninguém, uma ministração de cura desse jeito, porque não foi repreensão da doença, não foi sai em nome de Jesus, foi um recado. Ela disse, Ele está mandando te dizer que Ele está te curando, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama
e que Ele tem uma obra na tua vida. E o que aconteceu? Aquilo se manifestou no meu físico. Naquela tarde, eu me lembro que quando a gente estava terminando de orar, de mãos dadas, eu comecei a soprar. Eu soprava muito forte até sair todo o ar do meu pulmão. E aquilo ficou até estranho. Eu me sentia até constrangido, porque eu falei, que coisa estranha que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso? Veio na minha mente, tem algo saindo de você. Eu percebi, cara, ela falou de um câncer no estômago. Eu prestei atenção, meu estômago não estava doendo. Eu falei, cara, não está doendo. Interessante. Aquilo era uma segunda-feira. Passou a terça, passou a quarta-feira. Na quinta-feira eu acordei de manhã, tomei banho. E quando fui passar desodorante, não tinha caroço nenhum debaixo do braço. Eu falei, cara, o que é isso? Eu olhei o outro braço, não tinha caroço nenhum. Eu apertei na virilha, não tinha caroço nenhum. Eram muitos, eram bolotas enormes, mais ou menos desse tamanho. Eu contei 9 num braço uma vez, mais um monte no outro. Eu mal fechava os braços, eu tinha que tomar 2 anti-inflamatórios por dia. Eu estava nesse ritmo há uns 4 meses para fechar os braços. Doía demais. E de repente aquilo tudo desaparecia, estava tudo branquinho. Eu me lembro que eu saí correndo pela casa. Ele vendeu um negócio, ele estava secando o cabelo no outro banheiro. O que foi? Eu falei, olha isso aqui. Eu apertava fundo, eu tentava procurar, não tinha nada. Ali eu falei, cara, Ele é real. Para tudo. Eu falei, eu sei que você está me vendo aqui agora. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, Ele é real, Ele me ama. Só que a ficha demorou para cair. Eu ia morrer, eu não vou mais. Meus dias estavam acabando. Agora começou. Sabe, antes de tudo, queridos, a bondade do Senhor se manifestou. E por causa da bondade dEle, eu quis estar perto dEle. Então eu comecei a andar com as irmãzinhas também. Comecei para lá e para cá. Eu falei, quero aprender. Me fala mais de Jesus. Todo culto que eu ia tinha alguma coisa para eu ouvir. Todo culto aconteceu alguma coisa. Deus que foi fazendo coisas tão rápidas na nossa vida. A gente noivou em semanas, porque a irmã falou, é bom vocês casarem. E estava chegando o aniversário da Alha, eu comprei um par de aliança de presente e fiz o nosso noivado debaixo da mesa do restaurante. Vai dar sua mão aqui, enfiei sem ela ver. Ela olhou, chorou. E aí a gente foi dar notícia do noivado para os pais dela. Fomos para Balneário Camboriú. Pega a prancha, pega umas roupas. Vamos de última hora. Pega o bagulho que tem, leva. Eles fomos lá e eu não me programei. Então cheguei lá em Balneário, eu tinha pouca maconha. E eu me lembro de um dia no hotel, eu estava tentando fumar. Quer dizer, eu estava fumando e tentando ler a Bíblia. Porque eu estava apaixonado por Deus. Eu não sabia nada dele. Eu não conhecia um livro da Bíblia, eu não sabia nada. Eu só sabia da palavra do cego de Jericó, que foi o que a irmã pregou no dia que eu aceitei Jesus. Eu estava procurando o tal do cego na Bíblia, não achava ele. Fumando meu bagulho, a Ali tinha ido para casa da mãe dela, eu estava no hotel, eu estou lá fumando, daqui a pouco eu estou fumando e eu estou prestando atenção. Cara, é o último baseado que eu tenho. Eu falei, comecei a esquecer da Bíblia, comecei a pensar, é o último baseado que eu tenho, como é que eu vou fazer para fumar amanhã? O que é que eu vou fazer? E aí, como é que eu vou fazer? É o último. Daqui a pouco eu comecei a... É o último, cara. É o último. Cara, é o último. Fumei ele todinho. Miserável. É o último, cara. É o último. E sabe o que foi engraçado? Que quando eu terminei de fumar ele, acabou. Eu falei, vou fumar tudo para não ter chance de eu querer depois. Falei, cara, eu estava decidido. É o último, acabou. Falei, o que eu faço agora? Eu estava lá doidão, sem maconha, com a Bíblia. Hoje eu sei que foi o Espírito. Na hora eu achei que foi uma grande ideia. Eu peguei o telefone e liguei para a casa da mãe da Ali. Era umas 11h30 da noite. A Ali atendeu. Ela falou, oi amor, já estou indo para casa. Ela veio se explicando. Eu falei, não, eu tenho uma notícia para te dar.